Ok, meus amigos, estamos com mais uma questão de inversa. Na aula passada, eu comentei, quando ele quer o valor na inversa, um valor, usando a lei de formação da inversa, não há necessidade de determinar a lei de formação da inversa. Vamos fazer uma recapitulação. Seja a função f de R em R definido, tanto aqui a função f de x, x é a terceira. Se f de menos 1 denota função inversa de f, calcula o valor de f de menos 1 no ponto 8. Então vamos relembrar. Eu tenho aqui o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Então, se eu pego um valor de x aqui, jogo na inversa, encontro y, na função normal, na inversa, o y passa a ser x e o x passa a ser y. Então, se eu tenho uma função f de x igual a x a terceira, ele quer calcular f de menos 1 no ponto 8. Então, vamos só relembrar aqui agora, vamos relembrar aqui. Eu tenho aqui a função normal, a função f, certo? E aqui a inversa, não é isso? Só que ele quer o 8, na inversa. Quando o x é 8 na inversa, aí quem é esse rapazinho aqui? Tá certo? Quem é esse x? Então está dizendo, da lei de formação, que meu f de x é igual a 8. O f de x igual a 8, x. Então, o f de x igual a 8. Então, quem é a função f de x? É x a terceira. Então, eu faço x a terceira igual a 8. X, fração inversa, raiz cúbica de 8. Então, meu x é igual a 2. Então, essa resposta é 2. Essa questão, ela está simples para calcular a inversa, tá certo? Mas pode uma questão que envolve mais complicado para calcular a inversa. Então, a melhor técnica, quando você quer o valor da inversa, que é um valor no ponto, na inversa, lembre, na função normal é o valor da função, tá certo? Então, veja agora a questão. Então, vamos ao gabarito. Então, resposta correta é B de bola. Resposta correta, B de bola. Então, questão de número 187, igual a 2. Temos uma outra questão falando sobre inversão. Diz assim, com respeito à função f de R em R, com a função f de R em R, definida. Essa é a função f de x. Assinale o que for correto. Então, ele quer o que é o errado. Fala sobre a inversa, fala alguma coisa a mais. Então, vamos determinar a inversa dessa função. Então, eu tenho a função f de x, que é igual a, certo? A 4x mais 2. A 4x mais 2. Então, sobre essa função, 4x mais 2. Quem é a inversa? Tá certo? Então, quem é f de menos 1 de x? Ora, y é igual a 4x mais 2. X é igual a 4y mais 2. Eu posso dizer que 4y mais 2 é igual a x. 4y é igual a x menos 2. Tirando o valor de y, que é a inversa. Tirando o valor de y, que é a inversa,
Então, vai ficar x menos 2 sobre 4. Então, essa é a inversa da função. Ok? Então, essa é o que nós chamamos de, certo? Então, é a inversa da função. Então, a inversa da função é essa daqui. Então, vamos agora, certo? Vamos analisar item por item, para saber o que é correto. Com respeito à função definida, assinale o que for correto. A inversa de f é igual a 1 sobre 4x mais 2. Não, senhores. Não confundir. Olha, não confundir. Essa notação f de menos 1 de x, ela não tem nada a ver com essa notação. F de x elevado a menos 1. Essa é verdade. É 1 sobre 4x mais 2. Porque aqui ele está falando o inverso da função. O inverso da expressão. Não é a ideia de função inversa. Função inversa é a ideia de associação. Se 2 é associado a 3, o inverso é 3 associado a 2. Então, essa está falsa. Não era a resposta que eu queria. Vamos o item B de bola. Vamos analisar o item B. No item B, ele diz, a função composta f de x é definida. Então, vamos, quem é a função f de x? Ele está dizendo que essa função f de x é 4x mais 2 ao quadrado. É 4x mais 2 ao quadrado. Afirmativa. Pergunta. Então, vamos definir, vamos encontrar a função f de x. Vai ficar 4 vezes f de x mais 2. 4, a função f de x é 4x mais 2 mais 2. Então, a função f de x, como resposta, dá 16x mais 8 mais 2, então mais 10. 16x mais 10. Ó, 4, 16x mais 8 mais 2, que não é verdade. Então, essa está falsa. O item C. Qual é a afirmativa do item C? Para todo x pertencente ao domínio da função, tá certo? Tem se f de x um número par. Ora, aqui onde nós poderíamos marcar como resposta correta por um detalhe. Qual seria o detalhe? Porque nós sabemos que todo número multiplicado pelo número par dá par, e somar com par dá par, mais um detalhe. Isso só é válido para números inteiros, certo? Para números inteiros. Então, se eu calcular f de 3, olha lá, se eu calcular f de 3 quartos, eu vou ter 4 vezes 3 quartos, mais 2. O que vai acontecer? Eu vou me livrar do 4, isso aqui vai dar 5. E ele disse que, tá certo, para todo x pertencente ao domínio de f, tá certo, temos f de x um número par. Não é verdade. Vai depender do valor que você pegar para x. Então, essa está falsa. O item D. O item D, se o ponto A e B pertence ao gráfico de f, então A é diferente de B. Ó, a afirmativa é essa. A e B pertence, tá certo,
ao grafo de f. Então, pertence à função f de x. Se isso é verdade, então está dizendo que o f de A é igual a B. O f de A igual a B. Então, quem é o nosso f de A? O nosso f de A está substituindo x por A. Então, eu vou ter 4A mais 2. Isso é igual a, tá certo? Isso aqui é igual a B, certo? Então, ele diz, então, A é diferente de B. Então, isso aqui é igual a B. Se nós fizermos as continhas, eu vou ter 4A é igual a B menos 2. O B, vou analisar assim mesmo. Então, eu posso analisar. Ele está afirmando que A é diferente de B. Nessa relação, o A é diferente de B. Não. É possível o A ser igual a quem? Ser igual a B. Tá certo? É possível o A ser igual a B. Ele diz, então A é diferente de B? Não. O A pode, tá certo? É só imaginar, tá certo? Se eu colocar isso aqui A, se eu fizer 4A mais 2 igual a B, se eu igualar isso aqui também a A, eu vou encontrar um valor que isso aqui se transforma falso. Se eu colocar, ó, se eu colocar no lugar do A, se eu colocar no lugar do A 2/3, o A vai ser igual a quem? A B. Então, ó, 4A e a B passa para cá, menos 2/3. Se acontecer isso, implique, tá certo? Se acontecer isso, o A é igual a B. Então, aqui, implica que B, se no caso, nesse caso, o B igual a A, tá certo? Que é igual a menos 2/3. Então, essa está falsa. Então, essa está falsa. Então, ele diz, f é uma função decrescente. Ora, o item E está dizendo que essa função, ela é função decrescente. Só lembrando, quando eu tenho uma função do tipo ax mais b, que é o caso da minha função, esse a, se esse a for maior do que zero, a função ela é crescente. Se esse a for menor do que zero, essa função ela é decrescente, tá certo? Ela é decrescente. Ele diz que f é uma função, f não é a função decrescente. Concordo. O a positivo, ela é uma função crescente. Então, o item é o item correto que nós estávamos a procurar, certo? Eu tenho agora a questão de número 189, que diz assim, seja o domínio, reais tirando 1, tá certo? E a função f é de d em d, função dada por f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1. Considere as afirmações. F é injetiva e subjetiva, f é injetiva, mas não subjetiva, f de x mais f de 1 sobre x igual a 0 para todo x, pronto. Então, vamos analisar o verdadeiro e analisar o falso. Então, nós vamos analisar verdadeiro e falso. A lei de formação da função é f de x é igual a x mais 1 sobre x menos 1. Vamos calcular, definir a inversa, para a gente verificar um detalhe.
lembre, vamos usar aquela técnicazinha. Vamos pegar o coeficiente de x com termo independente embaixo e trocando seus respectivos sinais. Coeficiente de x, que é 1, termo independente embaixo, menos 1. Então, vem 1 para cima e vai para baixo, menos 1. Trocamos de posição e trocamos de sinal. Essa é a regrazinha. Ó, mais 1 vem para baixo, menos 1. Menos 1 vai para cima, mais 1. Se vocês observarem que a lei de formação da função f é a mesma lei de formação da função inversa. Então, se eu estou definindo a função de d, estou definindo a função de d em d, ele diz que d é os reais tirando o 1, então, sem dificuldade nenhuma, existe a inversa. Lembre, ó, qual é a condição de existência? X diferente de 1. Qual é a condição de existência? X diferente de 1. Então, ó, de D em D, mesma coisa, tá ok? Então, vamos agora analisar item por item. O item 1, certo? Então, vamos analisar. O item 1. Ele diz, a função f é injetiva e sobrejetiva. Ora, a existência da inversa existe, certo? A inversa. Para que a função ela tenha inversa, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Ela tem que ser injetiva e sobrejetiva, para ela ser bijetiva. Então, para que uma função tenha inversa, ela tem que ser bijetiva ou bijetora. Então, para ser bijetora, tem que ser injetora e sobrejetora. Então, meus amigos, essa é verdadeira. Certo? Então, essa é verdadeira. Analisar segundo item. Então, vamos analisar o segundo item. A função f é injetiva, mas não é sobrejetiva. Então, aqui já dá logo de cara falsa. Se a primeira é verdadeira, essa é falsa. O terceiro tópico. A afirmação que é dada diz o seguinte: f de x mais f de 1 sobre x, tá certo? F de x mais f de 1 sobre x para todo x pertencente ao domínio e x diferente de 0. Então, vamos ver se isso é verdade. Ó, f de x mais f de 1 sobre x. Certo? F de x mais f de 1 sobre x. Isso aqui é igual a 0. Então, vamos ver se isso é verdade. Ora, isso aqui, f de x, quem é f de x? É x mais 1 sobre x menos 1, mais f de 1 sobre x, quer dizer, é o inverso desse. Então, x menos 1 sobre x mais 1. X menos 1 sobre x mais 1. F de 1 sobre x. Espera aí. Então, deixa eu... Não é bem isso. O x, ó. F de 1 sobre x. Então, eu vou ter 1 sobre x mais 1 sobre 1 sobre x menos 1. Então, vamos ajeitar a casa. X mais 1 sobre x menos 1. Reduz ao mesmo denominador comum. Fica x mais 1. Certo? X mais 1 sobre x. Aqui dá 1 menos x sobre x. Dá 1 menos x sobre x. Então, eu vou me livrar. Então, fica x mais 1
sobre x menos 1 mais x mais 1 sobre 1 menos x. Certo? Sobre 1 menos x. Se eu reduzir ao meu denominador comum, se eu mudar de posição, eu vou ter x mais 1 sobre x menos 1, x mais 1. Se eu mudar de posição, isso aqui vai ficar menos. Então, vai ficar x, 1 menos x. Então, eu tenho. Então, vamos ver aqui. Ó, x menos 1. X menos 1. Aqui 1 menos x. Se eu mudar de posição, fica menos. Então, fica quem? X menos 1. Se você observar, tá certo? Então, se você observar, isso aqui é igual a 0. Ok? Então, ele diz. Então, vamos ver aqui com cuidado. F de x, tá certo? F de x mais f de 1 sobre x igual a 0. Para todo x pertencente ao domínio da função. E x diferente de 0. Por quê? Porque o denominador da fração, ó, denominador de x diferente de 0. Então, essa é verdade. Então, essa é verdade. Quarto tópico. Vamos ver o que diz a quarta afirmação. Ó, a quarta diz assim. F de x vezes f de menos x. Então, nós estamos analisando a quarta. Isso aqui é igual a 1. Ele diz para todo x pertencente ao domínio da função. A função f de x é x mais 1 sobre x menos 1. Função f de x. Vezes f de x, f de menos x. Então, eu vou ter menos x mais 1 sobre menos x menos 1. Menos x menos 1. Então, se nós multiplicarmos por menos 1, essa parte de cima. Se eu mudar de posição, ó, se eu multiplicar por menos 1 aqui, se eu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, essa expressão vai ficar x mais 1 sobre x menos 1. Aí em cima vai ficar x menos 1, embaixo x mais 1. Aí o que nós vamos ter? Simplesmente cancelar, vamos cancelar x mais 1 com x mais 1 no pitiozinho, x menos 1 com x menos 1. Então, isso aqui dá igual a 1, certo? Então, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Sem dificuldade nenhuma. Então, ele diz, então, são verdadeiras. Agora, um detalhe. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? É igual a 1? É. Mas essa condição é satisfatória? Veja com muita atenção. Quando você calcula o f de menos x, o que você tem? Quando você calcula o f de menos x, você vai ter, ó, f de menos x, você vai ter menos x mais 1 sobre menos x menos 1, ok? A existência, o domínio dessa função, ó, o domínio dessa função é esse rapazinho aqui, menos x menos 1, diferente de 0. Então, implica que menos x é diferente de menos 1, mais 1. Então, multiplicando por menos 1, o x é diferente de menos 1. Olhe bem, o domínio da função, o domínio da minha função, tá certo? Ó, o domínio da minha função, deixa eu
iniciar. Só tira o 1, certo? Só tira o 1. Lembra, o domínio da minha função só tira o 1. E essa função, f de menos x, ela só existe para x diferente de quem? De menos 1, que não está definido aqui. Esse menos 1 está nesse conjunto. Só quem não está nesse conjunto é o x diferente de 1. Só quem está no... Então, essa função, é verdade isso aqui, mas ela não existe, essa função não existe para o domínio dessa função. Então, esse item, meus amigos, ele é um item falso. Então, alerta, é um detalhe importantíssimo para a questão. Então, implica verdadeiro e falso. Então, vamos analisar. Quem é verdadeiro? Ó, essa primeira foi verdadeira, certo? Então, a primeira foi verdadeira. A segunda foi falsa. A terceira foi verdadeira. A quarta foi falsa. Então, ele pergunta, então, são verdadeiras. Primeira e terceira. Então, verdadeira. Primeira e terceira. Então, o item correto é o item A. Então, verdadeiro, primeira e terceira. Porque uma função, ela é definida, ela tem um domínio onde ela é definida. Tá certo? É isso que nós alertamos aos nossos alunos. Tá certo? Em frente. Aguarde mais novidade da próxima aula, ok?